E nessa semana, comemorando o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, então ainda vamos falar essa semana sobre a importância da participação da mulher na sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino, a importância da participação da mulher na sociedade. E quando a gente fala de mulher, a gente tem que lembrar que nós somos várias. Nós somos filhas, nós somos esposas, companheiras, nós somos mães, mulheres profissionais, mulheres donas de casa, mulheres homossexuais, mulheres transexuais, mulheres negras, mulheres deficientes físicas. Então, quando eu falo da participação da mulher na sociedade, estou falando de todas essas mulheres, né? A gente precisa lembrar disso. E é importante que a gente traga aqui, e eu quero trazer para vocês hoje, um retorno na história. Falar um pouquinho sobre o patriarcado. Será que alguém já ouviu falar sobre essa palavra? O patriarcado nada mais é do que um sistema de opressão que foi criado desde o princípio, onde o homem ele se detém na liderança política, na autoridade moral e religiosa da nossa sociedade, no privilégio social e, de certa forma, do controle da propriedade. Poxa, doutora Tassi, não estou entendendo. Como assim? O patriarcado, minha gente, vem lá de trás e ele lembra que o homem, o pai, ele dominava a família. Então, era ele quem dominava a mulher, era ele quem dominava as filhas. Quando a mulher conseguia sair de casa para um casamento, era o marido quem a dominava, né? Ou, na ausência desse pai, em razão do falecimento, por exemplo, era o filho mais velho quem dominava e, às vezes, até o mais novo, porque a mulher e a mãe não tinham essa participação. E isso a gente reflete até os dias de hoje, a gente vê esse sistema de opressão, esse patriarcado até os dias de hoje, nessa sociedade machista que a gente vive. Nas lideranças políticas, como daqui a pouco vocês vão ver, nas imagens que eu vou trazer aqui, da nossa representatividade política nos dias de hoje, 2022. Por isso que, mais uma vez, eu convido você para ir para o YouTube. E quando a gente fala que o homem ainda detém essa autoridade moral, essa autoridade religiosa na sociedade, a gente vê até hoje muitas religiões em que a mulher não consegue chegar a lideranças dentro da própria denominação ali religiosa. E por quê? A gente tem que começar a se perguntar, a trazer esses questionamentos. Por que a mulher não pode ter a mesma autoridade religiosa ali dentro daquela denominação? Só o homem que pode. Qual a diferença do homem para a mulher? Né? Autoridade moral. Se a gente passa na rua e vê um bar cheio de homens, aquela imagem na nossa cabeça já é normal. Mas vocês conseguiriam imaginar esse mesmo bar repleto de mulheres e a sociedade enxergar isso com a mesma normalidade numa sexta-feira à noite, pós-trabalho? Eu não conseguiria. Ainda em pleno século XXI, a gente não consegue visualizar isso. Tenho certeza que quem passasse ia dizer, que bando de desocupadas são essas? Essa mulher não tem o que fazer? Não tem menino para cuidar? Então, a gente tem que começar a quebrar esse tipo de preconceito, inclusive mulheres, nas nossas próprias cabeças, certo? Para que a gente comece a tornar isso normal. E quando a gente fala em controle da propriedade, houve um tempo em que as mulheres não tinham nem direito à herança. Eu vou já falar isso aqui daqui a pouco. E ainda hoje, as mulheres tinham uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho, de forma que os homens conseguem, com uma facilidade maior, criar patrimônio do que as próprias mulheres. Então, quando a gente fala em controle de propriedades, a gente vem lembrar disso, da dificuldade que a mulher tem de se inserir no mercado de trabalho e que, quando está nele, ainda recebe menos do que o homem. Então, dessa forma, ela não consegue angariar patrimônio, comprar imóveis, vamos falar assim de uma forma mais clara, mais prática, né? A mesma facilidade que os homens têm. Mas a nossa Constituição Federal diz lá no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu faço uma pergunta, como se conseguisse ouvir vocês me respondendo aí das suas casas, dos seus trabalhos, aonde vocês estiverem nos ouvindo e nos assistindo. Será que hoje, no ano de 2022, a gente consegue dizer que homens e mulheres são realmente iguais em direitos e em obrigações? Será que a gente consegue olhar para a nossa casa, né? Porque as mudanças começam dentro da nossa casa, e ver que lá na nossa casa é tudo igual em direito e obrigação? O papai e a mamãe conseguem desenvolver as mesmas atividades? Será? A mulher casada, pessoal, lá em 1916, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, era considerada uma pessoa incapaz.
Hoje em dia, em 2022, com o Código Civil de 2002 em vigor, os incapazes são aquelas pessoas que não podem exprimir a sua vontade. São os que têm alguma deficiência mental, são os menores de 16 anos, que o papai e a mamãe têm que responder por eles, ou alguma outra pessoa, né? Mas lá atrás, no Código de 16, a mulher casada era considerada como incapaz. E por que isso? Porque aí ela ia precisar de autorização do marido para fazer tudo na vida. Para trabalhar, ela precisava da autorização do marido. E essa autorização ela podia ser revogada a qualquer tempo. Então, o marido dava autorização para ela ir trabalhar. Se ele suspeitasse que ela estava desviando do caminho para ir comprar um pão, mas ele já estava ali na suspeita, ele revogava aquela autorização e a mulher deixava de trabalhar. Em 1916 ainda, o Código proibia as mulheres de abrirem conta em banco, viajarem sem os seus maridos e de terem comércio. Será que vocês conseguem imaginar por que o Código proibia isso? Por que a legislação da época proibia isso? Abrir conta em banco, viajar sem o marido e ter comércio? Porque eles não queriam dar autonomia para essas mulheres. Se você trabalha, se você tem um comércio, você tem uma rendazinha, aí você pega aquela rendazinha, coloca no banco para juntar um dinheirinho, você já tem ali um patrimôniozinho, você consegue viajar com seus filhos para visitar parentes, porque muitas vezes as mulheres casavam e abandonavam suas famílias originárias para viver a vida daquele marido. E aí o Código de 16 proibia dela fazer tudo isso. Por quê? Para não nos dar autonomia. Por que eu estou falando disso hoje? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente, e aí eu me incluo nisso, que a gente acha que os nossos direitos caíram nos nossos colos. A gente acordou e teve direito de votar. A gente acordou e teve uma Lei Maria da Penha nos protegendo de violência. E que, na verdade, não foi assim. Todos os direitos que nós, mulheres, temos hoje foi em razão de luta árdua e, às vezes, até custando a vida de outras mulheres, para que hoje eu pudesse estar aqui enquanto mulher negra, falando dos nossos direitos, num programa que alcança aí quase 90 municípios, não é? Então, assim, é importante a gente fazer esse tipo de análise. E aí eu quero lembrar rapidamente a vocês que nós tivemos o nosso direito ao voto lá em 1932. O Código Eleitoral permitiu que as mulheres votassem. Mas eram todas as mulheres? Não. Em 1932, apenas as mulheres casadas podiam votar, desde que os maridos autorizassem, as viúvas, porque aí já se libertaram do marido, e as solteiras que tinham renda. Agora eu pergunto, será que em 1932 a gente tinha muitas mulheres solteiras com renda? Não. Então a gente já corta aí uma grande parcela de mulheres. As casadas que podiam votar com autorização do marido. Até hoje, 2022, muitas mulheres já saem de casa com a anotação do candidato que tem que votar, porque o marido, o filho, o pai escreve e diz, vote no fulano. Imagina lá em 1932 que ela só podia sair de casa para votar com o marido. Até hoje eu suspeito que elas nem votavam, as coitadas. Chegava lá com o marido mesmo assinava a cédula, que ainda era de papel. Mas aí, em 1934, esse voto passou a ser aí estendido a todas as mulheres, mas ainda era facultativo, ou seja, não era o voto obrigatório que a gente tem hoje. A mulher ia, se quisesse, entre muitas aspas, ir. Né? Então, aí ainda ficava na dependência de o pai autorizar que ela fosse, porque a gente sabia que era assim, de o marido autorizar que ela fosse, e certamente ela também já ia com aquele candidato certo para votar. Somente, pessoal, em 1946, o voto das mulheres passou a ser obrigatório. Se a gente for fazer uma análise histórica, isso é um dia desse, que nós conquistamos o nosso direito ao voto. E veja só que curioso, apenas em 1962 a gente conseguiu trabalhar sem autorização do marido. Como eu falo, ainda é um dia desse. Quantas mulheres até o dia de hoje não ouvem aquela frase, mulher minha não precisa trabalhar, que eu garanto tudo, eu vou na feira, eu compro a carne, eu compro as frutas, eu compro o pão, o que precisar. Precisa trabalhar, precisa nem sair de casa, não é verdade? E lá, em 1962, nós tivemos o Estatuto das Mulheres Casadas, que liberava a mulher da necessidade de pedir autorização do marido para trabalhar. As mulheres passaram a ter direito à herança, porque não tínhamos direito à herança. Olhe que essa herança iria até para o Estado se não tivesse filho homem para herdar, mas não vinha para a mulher. Passam a ter a chance de ter a guarda dos filhos em caso de separação. Por que eu falo passavam a ter a chance?
Porque elas muito bem podiam pedir, mas muito provavelmente não teriam aí essa guarda dos filhos deferido pela justiça. Por quê? Porque a mulher que se separava naquela época era uma mulher lasciva, era uma mulher que era do mundo, que não queria ter família, porque aí ela estava rompendo com uma coisa religiosa do para sempre, né? Casados para sempre. Então, como que ela quer ter família, rompendo com essa família e ainda quer ter a guarda dos filhos? Então, era muito, muito difícil que a gente conseguisse essa guarda dos filhos lá em 1962, naquela época. Mas aí a gente dá um pulo no tempo e eu queria falar um pouco com vocês sobre a Lei Maria da Penha, um avanço que nós tivemos na nossa lei. A gente sai aí da década de 90 e já entra no ano 2006 com a edição da Lei Maria da Penha. Uma lei, pessoal, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, uma das 3 melhores leis de proteção à mulher do mundo. Mas o Brasil ainda continua sendo o 5º país que mais violenta a mulher. E a gente fica sem entender o porquê. Uma lei que traz apenas 10 artigos de caráter punitivo, os outros são todos educativos, e que mesmo assim a gente não consegue uma aplicabilidade. Né? Por quê? Porque a mudança que precisa acontecer é uma mudança cultural. A gente precisa entender que a mulher hoje ela quer ter o seu espaço. A gente não luta para tirar o homem do espaço dele, a gente luta para ter espaço em igualdade de direitos. E quando eu estava ouvindo o programa do Álvaro subindo para cá, para o estúdio, e eu ouvi ele falando sobre a derrubada do veto, né, que o Bolsonaro fez ao projeto de lei que garante aí o acesso das mulheres, né, a absorventes e tudo mais, que a gente tem falado muito sobre pobreza menstrual. E aí eu venho trazer a importância da participação da mulher na política. Nós, mulheres, representamos 52% do eleitorado nacional. Ou seja, no dia da eleição, mais de 50% das pessoas que estão indo votar são mulheres, somos mulheres. E, mesmo assim, nós temos apenas 15% de representatividade na política. E aí eu estou mostrando uma foto, mais uma vez convido você que está na rádio, ainda dá tempo de ir lá no YouTube e colocar Tribuna Livre para ver o programa. A você que está me vendo aí pelo Instagram, aí também para o YouTube, para assistir o programa Tribuna Livre por imagem. A gente está vendo uma imagem de diversos políticos e apenas uma mulher. Por que eu falo da importância da mulher estar inserida na política? Porque um projeto desse que fala da pobreza menstrual nunca partiria da cabeça de um homem, porque o homem nem se lembra de menstruação. A gente aqui tem essa questão. Não vou dizer que é problema, porque não é um problema. Isso é da mulher, próprio da mulher. O homem pode até ser sensível. Eu, enquanto Tássia, posso ir lá e dizer, olha, deputado, existe esse problema, tem mulheres que não conseguem comprar absorvente, vamos desenvolver um projeto de lei para que a gente trate desse assunto e ele se sensibilizar e adotar isso como uma ideia de projeto. Mas isso nunca iria partir da cabeça de um homem. Isso é só um exemplo de uma questão feminina, de uma pauta feminina que precisa estar em debate, porque é lá que a gente discute as nossas leis. As leis que a gente cumpre hoje, é lá que são feitas. E eu trago aí uma imagem da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde nós temos 27 deputados e apenas 5 são mulheres. Nós temos apenas 5 cabeças pensantes em pautas femininas que trazem aí ideias nossas, questões nossas, problemas nossos, dificuldades nossas, que podem se transformar em lei. E elas têm uma dificuldade, elas até pensam, mas têm uma dificuldade que precisa do apoio dos demais homens para votar aqueles projetos. Nós tivemos um projeto da deputada Cibele Moura, que foi justamente falando sobre a pobreza menstrual, que conseguiu aprovação e que hoje é lei no nosso estado, que garante o fornecimento de absorvente nas escolas da rede estadual de ensino por parte do estado. Então, partiu da cabeça de uma mulher, por isso que nós precisamos ter mulheres lá. E a última imagem que eu quero trazer para vocês, quem infelizmente está nos ouvindo pela rádio está perdendo tudo isso, é da nossa Câmara de Vereadores daqui da cidade de São Miguel dos Campos, em que nós temos 15 vereadores e apenas 3 mulheres. Isso é preocupante, a gente tem que começar a pensar sobre isso. É sim, porque a gente precisa levar essa representatividade de 52%. Somos 52% do eleitorado nacional. Nós queremos esse 52% representado em todos os espaços da sociedade. E eu finalizo o meu programa trazendo aí essas indagações, esse pensamento. O dia de hoje é o Dia Internacional da Mulher, não é um dia apenas para se ganhar flores.
a gente quer pensar sobre essas questões de por que nós não estamos ainda nessa igualdade, alcançando essa igualdade que a Constituição Federal diz que nós já temos.